Olá, queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo da nossa aula. Vamos verificar agora qual é o título, qual é o objeto de conhecimento e o número da aula de hoje. Estamos na aula número 9, com o objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E o detalhamento é voltado para os aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas, relevo e as estruturas geológicas. Então vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, como vamos falar de relevo, a gente tem que relembrar o que é o relevo. Então, o relevo é essa parte física, é o que a gente consegue enxergar do solo. Aonde nós estamos estabelecidos é o que se chama de relevo. Então, é a parte que a gente consegue observar da superfície terrestre. Quando a gente está falando de estrutura geológica, nós vamos estar falando do que tem dentro desse relevo, ou seja, qual é a sua composição. Em termos mais práticos, imagina um bolo. O bolo ele tem uma forma, pode ser circular, pode ser mais quadrada, retangular. Isso que você consegue enxergar, essa forma que você consegue enxergar do bolo é o que seria o relevo, é o que você consegue ver. Quando a gente parte esse bolo em fatias, a gente começa a ver o interior do bolo. O interior do bolo, então, seria a estrutura geológica. Deu para entender mais ou menos a relação? Então, relevo é aquilo que a gente consegue ver da nossa superfície terrestre, aonde a gente está estabelecido. E já a estrutura geológica é o que está no interior do relevo. Então, falando agora de Amazônia, devido à sua extensão, que a gente já verificou que o território da região norte, da região da Amazônia é muito grande, né? Corresponde a quase metade do território do Brasil. Então, ele vai estar constituindo uma importante parte do nosso Brasil. Então, tanto ao norte quanto ao sul da região amazônica, nós vamos ter um relevo muito antigo, de estrutura muito antiga, chamado escudo cristalino. Já nas áreas que vão ser mais rebaixadas, nós vamos encontrar a chamada bacia sedimentar amazônica. Então, a estrutura geológica ela vai ser dividida em três: em dobramentos modernos, que esse não existe no Brasil. A gente tem como exemplo na América do Sul a Cordilheira dos Andes. Já como escudo cristalinos, na América do Sul a gente tem tanto o escudo das Guianas, o escudo brasileiro também, cristalino brasileiro. E esse a gente vai ter aqui na região da Amazônia. E as bacias sedimentares, que vão estar compondo quase todo o nosso Brasil. Então, das três unidades de estrutura geológica, o Brasil tem duas, e encontramos essas duas aqui na região da Amazônia. Vamos então verificar com mais detalhes quais são essas estruturas geológicas que a gente tem aqui na região da Amazônia. Então, a estrutura geológica da região é formada pelo escudo das Guianas. Então, lembrando, o que é a estrutura geológica? É a base de um terreno e corresponde à sua composição rochosa, resultante da dinâmica geológica da natureza. E por que ela é importante? Porque ela vai estar relacionada à existência de minerais no seu subsolo. E também ela vai ser responsável pela constituição do relevo e do solo de determinada região. Aqui na região da Amazônia, o nosso exemplo é esse, os escudos das Guianas, né? A presença também das bacias sedimentares ao longo da região do rio Amazonas. Escudo cristalino são encontrados ao norte e ao sul dessas bacias sedimentares. Na era pré-cambriana, que é quando o nosso escudo das Guianas foi formado, aqui no Brasil, se formaram os escudos cristalinos brasileiros e guiano. E dentro desses escudos cristalinos nós vamos encontrar jazidas minerais metálicas. Então a gente pode ter como exemplo aqui no norte a Serra dos Carajás, que ela é rica principalmente no minério de ferro. Já nas outras regiões do Brasil a gente pode destacar como exemplo as serras da Mantiqueira e a Serra do Mar também. Falando em bacia sedimentar amazônica, que é o exemplo aqui da nossa região, é uma depressão preenchida com detritos. O que são esses detritos? São sedimentos carregados das áreas que estão em volta. Por isso ela é chamada bacia sedimentar. Então, olha aqui comigo. Os relevos mais elevados,
eles vão sofrer a ação do tempo, né? A ação da erosão. Então, com essa erosão, eles vão caindo os seus sedimentos para o relevo mais baixo. E então vão formar as bacias sedimentares. Então, o que são esses sedimentos? São os resíduos que vêm dos relevos mais altos para os mais baixos, ok? Continuando então lá no nosso texto. A bacia sedimentar pode coincidir com a bacia hidrográfica, porque a gente tem, lembra, a bacia hidrográfica amazônica. Pode coincidir, no entanto, esta, ou seja, a bacia hidrográfica, pode ser muito mais extensa que a área sedimentar. Então, verificamos aí quanto à estrutura geológica da nossa região. Então, o escudo cristalino brasileiro e guiano e também a bacia sedimentar amazônica. Agora, vamos falar sobre o relevo. O relevo do Brasil, ele sofreu algumas mudanças com o tempo. A gente vai ter várias classificações do nosso relevo quanto às unidades. Então, a gente tem o Haroldo de Azevedo, que veio com 8 unidades de relevo, na qual existiam os planaltos e as planícies, não tinham depressão, porque o critério dele de classificação era a altitude, a altimetria desse relevo. No entanto, com as tecnologias que se desenvolveram, veio uma nova classificação, que é do geógrafo Aziz Absaber, que ele já verificou outros critérios para poder fazer com que o nosso relevo tivesse agora 10 unidades de relevo. Por fim, chegou essa que vocês estão observando aí no nosso mapa Amazônia Relevo 2013. Essa classificação foi feita pelo geógrafo Jurandir Ross e ele classificou o nosso relevo brasileiro em 28 subunidades. Mas quais são, então, as 3 unidades de relevo principal do Brasil? Planícies, planaltos e depressões, que vocês já estão enxergando. Planícies, o que vai ser? Vão ser representadas pelas áreas inundadas pelos rios, tá? Então, aqui nesse mapa seria esse laranja. A gente pode observar aqui, ó, parte da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Ela é composta pelas planícies. Seguindo, a gente tem os planaltos, que vão estar representados pelas regiões de serra. E aí, a gente vai ter os planaltos nessa parte mais vermelha, mais aqui ao norte, aqui também em volta de parte do rio Amazonas, que vai acompanhar aí metade do rio Amazonas até a Foz, e a gente também encontra aqui, ó, no sul do Pará e também na grande parte do Mato Grosso, certo? E por fim as depressões, que a gente vai enxergar que essa que vai formar a maior parte do relevo da Amazônia. A depressão vai ser essa mais pálida, esse amarelo bem clarinho, e eles vão compor a parte das depressões norte e sul da Amazônia, que a gente observa. Tanto aqui, ó, nessa parte do norte, ok? Também como aqui na parte do sul. Então, se perguntarem de vocês qual é a unidade de relevo principal da Amazônia, qual será? A depressão. E o que vai ser depressão, então? Depressão no Brasil, a gente não tem a chamada depressão absoluta. O que é depressão absoluta? Quando o nível desse relevo está abaixo do nível do mar. O nível do mar é o chamado zero. Ali tem 0 metros de altitude. Então, tudo que for abaixo de 0 vai ser considerado depressão absoluta. No Brasil, a gente não tem esse formato de depressão. Todas as nossas depressões do Brasil são chamadas de depressões relativas. Que vai ser a depressão relativa, então, que é essa que a gente encontra aqui na região da Amazônia? É que é um relevo mais baixo do que aquelas que está em seu entorno. Então, não são depressões abaixo do nível do mar. São depressões que possuem uma certa altitude. No entanto, são chamadas de depressões relativas, ok? E aí a gente vai conhecer um pouquinho agora como esse geógrafo Jurandir Ross conseguiu chegar nessas 28 subunidades de relevo.
porque ele foi o primeiro geógrafo a dizer que existiam essas depressões aqui no Brasil. Então, a partir dessa classificação de 1990 é que surgiu uma nova unidade de relevo. Vamos verificar então algumas dessas características. A principal é que o Jurandir Rossi ele vai se apoiar nos outros dois estudos principais, tanto do Haroldo de Azevedo quanto de Abi Saber, para poder formar a sua própria classificação, junto com esse projeto, o Radam Brasil. O Radam Brasil era um projeto no qual ele iria mapear, através de fotografias aéreas, toda a região da Amazônia brasileira. E acabou que ele se estendeu para outras regiões do nosso Brasil também. Como é que ele tinha essas fotografias? Era uma espécie de radar e também uma máquina fotográfica que estavam acopladas na parte de baixo de um avião. Então, quando o avião sobrevoava aquela região, ele iria tirando fotos. Mesmo se o tempo estivesse nublado, ele iria conseguir tirar fotos. Então, ele conseguia ter muito mais detalhes, muito mais características daquela região do que, por exemplo, uma fotografia de satélite. A fotografia de satélite só conseguia tirar aquela foto ali de cima, se as nuvens permitissem. Já através desse projeto Radam Brasil, foi possível, mesmo com tempo ruim, que a nossa Amazônia sempre está meio nublada, conseguir retirar então aí fotografias do nosso solo e do subsolo. Então, através de todos esses estudos, é que o Jurandir Rossi conseguiu chegar a essas 28 subunidades de relevo do Brasil. Mas as 3 unidades do Brasil, quais são? Planaltos, planícies e depressões. Certinho? Então, quem é esse Jurandir Rossi? É esse camarada que está aí na foto, tá para vocês. Ele está aí numa prática de campo, ou seja, ele está no campo, verificando quais são as características que esse solo produz. E foi ele que sistematizou e contribuiu para as atuais noções do relevo brasileiro. Ou seja, quando nós estamos falando de relevo nos dias de hoje, nós vamos falar da classificação que o geógrafo Rossi conseguiu fazer através dos estudos. Então, como é que para ele foi dividido a região da Amazônia? A gente vai ver aqui no mapa. Então, o Jurandir Rossi define o relevo da Amazônia de modo geral, com a presença de depressões na sua maior parte. Olha aí, depressão, então, vai ser o relevo que mais aparece na região da Amazônia. Com uma estreita faixa de planície ao longo do rio Amazonas e planaltos nas porções norte e leste. Então, nesse mapa aí, vocês vão conseguir encontrar as 3 unidades de relevo. Mas quais são as subunidades? Nós vamos ter, de cima para baixo, aqui nesse rosa com preto, nós vamos ter os planaltos residuais norte-amazônicos. Descendo para esse amarelo misturado com preto, nós vamos ter a depressão marginal sul-amazônica. Mas baixando, a gente vai ter tanto o amarelo quanto o rosa com pontinhos. O amarelo com pontos, que vai compor grande parte, que a gente pode até ver do nosso estado do Amazonas como do estado do Acre, vai ser a chamada depressão da Amazônia Ocidental. Já essa parte rosa com pontos é o Planalto da Amazônia Oriental. Vocês lembram, então, que a planície vai acompanhar o rio Amazonas? Então, quem vai ser a planície nesse mapa é justamente essa parte mais roxa. Então, essa parte roxa é a chamada planície do rio Amazonas. Finalizando aí, a gente vai ter a depressão marginal sul-amazônica, a depressão marginal sul-amazônica e também o Planalto da Amazônia Oriental. Então, essas são as subunidades de relevo que nós vamos ter aqui na Amazônia. Então, só reforçando, a maior parte do relevo da Amazônia é formado por depressões, principalmente nas faixas de terra mais próximas dos grandes rios. As depressões apresentam baixas altitudes e a topografia caracterizada por colinas com cerca de 20 metros de altura. Nesse mapa, a gente vai identificar agora o relevo do Amazonas, somente do Amazonas que fica mais claro para a gente. Então, como a gente pode observar, o relevo do Amazonas ele é composto por quase todo de áreas de depressão. A gente vai ter toda essa parte em amarelo, depressões, aqui tanto na parte norte da Amazônia, ou do Amazonas,
como aqui também na parte sul do nosso estado. É formado principalmente pela unidade de depressão. Quais são as subunidades? Marginal Norte Amazônica, a Marginal Sul Amazônica e a Amazônia Ocidental. Vocês conseguem observar também que nós só vamos ter aqui de planície, a planície do Rio Amazonas e dois planaltos. Aqui o Planalto da Amazônia Oriental e aqui em cima os planaltos residuais norte-amazônicos. Então temos 2, 4, 6 subunidades de relevo presentes aqui dentro do nosso estado. Okay? Então, há também a presença de planaltos no norte do estado, onde a presença do pico mais elevado do Brasil, que é o Pico da Neblina. O Pico da Neblina é o ponto mais elevado do Brasil, com cerca de 2.993 metros de altitude. É o ponto mais alto do Brasil e está localizado aqui no nosso estado do Amazonas. Certinho? Vamos continuar então a nossa aula e a gente vai verificar algumas características de cada uma dessas subunidades do Amazonas. Começando pela depressão da Amazônia Ocidental. A gente tem que ela corresponde a uma enorme área de origem sedimentar no oeste da Amazônia, com altitudes em torno de 200 metros, apresentando uma planície aplainada, ou seja, mais plana, atravessada ao centro pelas águas do rio Amazonas. Passando, vamos para a depressão norte-amazônica, localizada na porção norte da Amazônia, junto ao Acre e na maior parte do estado do Amazonas. Entre o Planalto da Amazônia Oriental e os planaltos residuais norte-amazônicos, com altitudes que variam entre 200 e 300 metros de altitude, com rochas cristalinas e sedimentares antigas. Nesse relevo é que a gente vai encontrar a chamada vai se encontrar muitos combustíveis fósseis. Então, nessa região a gente vai encontrar petróleo, gás natural, até mesmo carvão mineral nessa região. Seguindo, vamos falar sobre a depressão sul-amazônica, com terrenos predominantemente sedimentares e altitudes variando entre 100 a 400 metros de altitude. Está localizado na porção meridional da Amazônia, intercalando-se com as terras dos planaltos residuais sul-amazônicos, no norte do Pará e também do Amazonas, Amapá e no estado de Roraima. Fechamos então as depressões, vamos começar a subunidade falando da planície do Rio Amazonas. Ela vai corresponder a uma faixa que acompanha, como eu já falei, grande parte das margens do Rio Amazonas e de alguns dos seus afluentes. A gente pode citar de alguns dos afluentes que a gente tem nesse mapa, o Rio Purus, o Rio Madeira, que mais? O Rio Juruá. Esses são alguns rios que vão estar também dentro da planície do Rio Amazonas. E aí a gente tem que ela delimitada, ou seja, ela vai fazer fronteira com o Planalto da Amazônia Oriental, com a Depressão Amazônia Ocidental, e que ela vai se estender até próximo à área da Ilha de Marajó. A sua superfície está coberta por uma mata densa e por áreas alagadas. A gente vai ter na formação desse relevo resíduos sedimentares chamados de holocênicos. Holocênicos quer dizer que eles são jovens, tá? São sedimentos mais jovens que a gente vai encontrar nessa subunidade de relevo. Seguindo, vamos falar dos planaltos a partir de agora. Então, os planaltos são as áreas em que a gente vai encontrar as nascentes dos rios, principalmente da bacia amazônica, ou seja, eles vão funcionar como divisores de água. Então, a nascente do rio vai estar nesse relevo mais elevado e a partir daí elas vão correr, elas vão descer o seu curso para os relevos mais baixos. Possuem a forma tabular como o Monte Roraima. Então, se vocês observarem aqui na parte superior do Monte Roraima, ele é praticamente todo reto. E é justamente isso que dá a ele o formato tabular. Por isso que a gente chama o Monte Roraima, tá, de tabular, devido ao seu formato. E ele é um dos principais divisores de água. Seguindo,
nós vamos ter também aí, olha só, o Planalto da Amazônia Oriental. Ele vai abranger desde a cidade de Manaus até o Oceano Atlântico, situado no estado próximo, né, ao estado do Pará, com altitudes intercalando de 300 a 400 metros. Ele vai acompanhar grande parte do rio Amazonas até a sua foz, constitui-se de terrenos de uma bacia sedimentar e localiza-se na metade da região estreita da faixa do rio que acompanha o rio Amazonas, ou seja, do curso médio até a foz do rio, ok? Aí vocês já estão vendo aí onde mais ou menos seria, que aí a gente tem nessa imagem a cidade de Manaus, localizada aqui nesse ponto, e o encontro das águas, então mais ou menos a partir daqui é que acontece o chamado Planalto. Isso. Seguindo, vamos falar sobre os planaltos residuais norte-amazônicos. Eles vão dividir as águas das bacias hidrográficas do rio Orinoco e também do rio Amazonas e vão localizar nesse relevo as nascentes da margem esquerda do rio Amazonas. Esse é um relevo que é formado por terrenos sedimentares e cristalinos. Essa imagem que vocês estão vendo já é do Pico da Neblina, que é o ponto mais elevado do Brasil e fica no norte do Amazonas. Então, é a região que vai possuir as maiores altitudes da região, vai ser encontrada nela a Serra do Imeri. E como eu falei para vocês, o Pico da Neblina com 2.993 metros de altitude, isso calculado pelo IBGE. Agora vamos para os planaltos residuais sul-amazônicos. Ocupam terrenos com rochas sedimentares e cristalinas. Então, aí a gente vai encontrar principalmente jazidas de minérios, estendendo-se por uma larga faixa de terras ao sul do rio Amazonas, desde a porção meridional, ou seja, a porção sul do Pará, até Rondônia. O destaque dessa subunidade é a presença de algumas formações em que são encontradas jazidas minerais de grande porte, como é o caso da Serra dos Carajás. Então, o Brasil ele tem até, inclusive, um projeto, né, o projeto Serra, o Grande Carajás, no qual começou lá em 1900, na década de 1960, e foi com o objetivo principal de explorar esses recursos minerais, principalmente o ferro que a gente encontra na Serra de Carajás, levando então um certo desenvolvimento para essa região, porque ele tinha como objetivo criar rodovias, estradas para poder conectar essa região das serras para poder escoar essa produção e também a construção de uma ferrovia. Quem administrava esse projeto era a Companhia do Vale do Rio Doce, antigamente, e hoje em dia que ela é uma empresa privada, se chama Companhia Vale. Então, ela que atualmente tem o direito de explorar os recursos minerais que são encontrados dentro da Serra de Carajás. Agora a gente vai assistir um vídeo que vai trazer para a gente justamente essa parte do relevo do Brasil. Por que o relevo do Brasil ele foi sendo cada vez mais estudado e surgindo novas subunidades de relevo? Aí a gente vai ver essa passagem pelos geógrafos principais, porque existiram vários estudiosos em relação ao relevo do Brasil, mas essas três que se destacam, a do Haroldo de Azevedo, a do Aziz Saber e também a do Jurandir Rossi, que é a nossa classificação atual. Então vamos assistir ao vídeo. O relevo é a forma da superfície terrestre que apresenta variação de nível de um local para outro. A atual classificação de relevo do Brasil foi proposta por Jurandir Rossi, que se baseou nos estudos de Haroldo de Azevedo, de 1949, que tinha por critério a altitude. Também analisou a classificação de Aziz Saber, proposta em 1962, que adotou o critério baseado em processos geomorfológicos, aliado a essas duas classificações e ao mapeamento sistemático do território brasileiro, com auxílio de imagens aéreas do projeto Radam Brasil. A classificação do professor Jurandir Rossi passou a ser adotada desde as décadas de 1980 e 1990, utilizando como critérios o processo de formação das formas de relevo, o nível altimétrico e a estrutura geológica do terreno. De acordo com essa classificação, o relevo brasileiro pode ser dividido em 28 unidades. Examinando o mapa da classificação atual para conhecer o relevo amazônico, podemos observar que apresenta a seguinte divisão: Planície do Rio Amazonas, Depressão da Amazônia Ocidental, Depressão Marginal Norte Amazônica, Depressão Marginal Sul Amazônica,
Planalto da Amazônia Oriental e planaltos residuais norte-amazônicos. Se traçarmos o perfil norte-sul da região amazônica por cerca de 2.000 quilômetros, iniciando das serras de Roraima, estendendo-se até o Mato Grosso, tendo como ponto central desse perfil o Rio Amazonas e as planícies do seu entorno, tanto à esquerda quanto à direita, que são seguidas por um planalto, o Planalto da Amazônia Oriental, pelas depressões norte-amazônica à esquerda e sul-amazônica à direita, e mais planaltos residuais norte-amazônicos à esquerda e residuais sul-amazônicos à direita. Então, como a gente pôde perceber, devido ao progresso da tecnologia que aconteceu, porque lá em 1960, quando Haroldo de Azevedo fez essa classificação, não existiam as mesmas tecnologias da qual o Jurandir Rossi dispunha para a atual divisão do relevo do Brasil. Então, existiam apenas aquelas 8 unidades de relevo, né? Planaltos e planícies apenas, não existiam as depressões, tinham as terras baixas. Depois a gente vai ter a do Aziz Saber, que vai colocar mais de 2 subunidades de relevo, ou seja, vamos para 10. Aumentou então aí, progrediu a tecnologia, mas não ao ponto daquele projeto do Radam Brasil que permitiu fotografias das áreas na qual já se conseguia observar bem o relevo. Então, lá no passado, precisava-se ir a campo para medir e estudar aquele relevo para poder classificar. Já hoje em dia, a gente consegue fazer essa classificação através das fotografias, que é a atual classificação que a gente segue até os dias de hoje, que é a do Jurandir Rossi, certo? Vamos então novamente voltar para o nosso mapa do relevo do Amazonas. Então, aí a gente tem o nosso relevo do Amazonas e no vídeo a gente fez uma divisão, não sei se vocês repararam. Ele fez um corte na qual ele desceu mais ou menos assim. Aqui afirmando que seria o ponto A e aqui afirmando que seria o ponto B. E a gente observa-se que nessa linha reta ele acaba atravessando, né, todas as subunidades de relevo que a gente encontra na nossa região, no nosso estado. Então, começando lá ao norte, a gente começa nos planaltos residuais norte-amazônicos, okay? Lá no norte, próximo à região de Barcelos, do município de Barcelos. Descendo, a gente vai encontrar a depressão marginal norte-amazônica. Ainda vamos estar dentro da unidade da depressão, mas agora isso daqui é a chamada Amazônia Ocidental. Então, a depressão da Amazônia Ocidental. Grande parte aí agora do meio, né, o miolo, vamos dizer assim, do estado do Amazonas, ele vai estar dentro da subunidade das planícies do Rio Amazonas. Então, a gente vem aqui, ó, desde o Acre, né, subindo para o nosso estado. Então, são os rios, os principais afluentes do Rio Amazonas estão aqui, ó, na planície do Rio Amazonas. Saindo das planícies, a gente volta para as depressões, tanto a depressão ocidental da Amazônia Ocidental, como a depressão sul-amazônica, correto? E aí, só diferenciando para a gente, novamente, as unidades de relevo estabelecidas pelo Jurandir Rossi, ele estabeleceu, então, planaltos, planícies e depressões. Qual seria, então, a principal diferença entre elas? Também é a altitude, mas a gente tem o seu processo de erosão e de sedimentação. Tanto nos planaltos quanto nas depressões, os processos de erosão é muito mais, sedimentação é muito mais forte. Então, ele acaba mandando seus sedimentos para áreas mais baixas. Já as planícies, elas vão receber esses sedimentos e vão ter mais fortes processos de erosão.